Podemos? Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do Podcast das Sócias. Hoje o nosso tema é Você não está sozinha. Nós vamos ter um bate-papo descontraído sobre direitos de mulheres, pessoas que passem por violência doméstica. Nós temos um escritório de advocacia e de forma rotineira nós auxiliamos pessoas que passam por esse tipo de situação. Nós entendemos que a desinformação é mais uma arma na mão do agressor. Então é por isso que hoje nós temos esse tema aqui para ajudar de alguma maneira para auxiliar pessoas que necessitam de informação a romper esse ciclo. Eu sou Lariane Rocha, advogada, sócia do Ferreira e Rocha. Eu sou pós-graduada em Direito e Processo Civil, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Faço a frente civil do escritório e passo a palavra agora para a doutora Lauane se apresentar, que é advogada responsável pela área de família e sucessões do nosso escritório e ela que lida diretamente com as vítimas de violência doméstica em nosso escritório. Oi, que bom ter vocês aqui. Esse tema é um tema que, olha, vão ter que controlar para a gente não ficar horas conversando. Eu sou Lauane Rocha, advogada atuante na Vara de Família, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Trabalho diretamente com a violência doméstica, diariamente, para falar bem a verdade. E nós estamos aqui também com uma convidada muito especial. Tentamos dividir o tema, né? Para ver se a gente se entende. Mas, com controle externo, eu espero que a gente consiga falar bem sobre tudo, né? Estamos com a Maiara. Pode se apresentar, Maiara. Oi, eu sou a Maiara Barros, sou mãe, sou esposa, sou fundadora do Movimento Rasga, vice-presidente do Instituto Novo Horizonte, um instituto que tem um programa direcionado para mulheres, o Horizonte Mulher. Também sou presidente da AMT, que é a Ação da Mulher Trabalhista, do Partido PDT aqui do Mato Grosso do Sul. E para mim é uma alegria muito grande estar com vocês, duas mulheres maravilhosas, mães, advogadas, na qual me inspiro muito. E espero poder contribuir através do trabalho que a gente exerce, né, no Instituto, aqui, para que mulheres possam assistir esse podcast e se reconhecer se estiverem passando por algum ciclo de violência e também onde buscar esse auxílio. Nós estamos para isso. Certo. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou começar com você, Lau. Fala pra gente um pouquinho o que é violência doméstica, quais são as modalidades, como isso está previsto. Olha, a violência doméstica, ela, na verdade, é qualquer atitude, ação ou omissão que machuque, controle, que humilhe a vítima dentro do âmbito familiar ou de algum relacionamento. E o que é engraçado da violência doméstica é que ela possui diversas formas de ocorrer. Não só a agressão em si, que eu digo que é o último estágio, né? Geralmente ela caminha pela violência patrimonial, pelo controle financeiro, controle, né, que compra, como compra, quando compra, limitação. Ela passa pela violência psicológica, a humilhação, a diminuição. Você não é capaz, você não consegue. Sem que eu te ajude, você não consegue dirigir o carro. Sem que eu te ajude, você não tem um bom trabalho. Você depende de mim pra tudo. E, assim, de forma mais leve. Até as humilhações mais graves. Você é ridícula, você é uma gorda, você... Enfim. Passa também pela violência moral, né? Que é bem grave. E tem a violência física. E uma coisa que eu sempre atendo lá no escritório, e eu costumo dizer, é que esses tipos de violência, eles não aparecem de maneira clara, né? Sempre que a gente conversa em algum atendimento, as mulheres costumam ter até uma certa memória seletiva, eu digo. Elas vão para uma primeira conversa, elas contam parte do que elas passam, sem entender que aquilo é uma violência. Elas juram, a maior parte das vítimas juram que elas são a errada. Não, mas ele foi grosso comigo porque eu não fiz o que ele me pediu. É como se buscasse uma justificativa, né? Uma justificativa para acolher o agressor, quando na verdade ela é vítima. Mas ele ficou nervoso, me xingou porque eu coloquei o short que ele não queria. Porque, na verdade, ele tá com todo o meu salário porque ele cuida de mim, porque ele quer... E não é. Ela é velada, sabe? E para identificar todos esses tipos de violência, a pessoa tem que começar a entender que ela tá com uma limitação.
de espaço. Ela tá com uma limitação de convivência. Olha, eu não quero que você converse com tal amiga porque tal amiga é vulgar. Eu não quero que você vá em tal lugar porque tal lugar não é um lugar para uma mulher honrada de família. Geralmente começa assim, como se fosse uma proteção. Quando eu digo, e eu digo sempre em todos os atendimentos, que é uma forma da mulher ser cerceada a olhar só para onde o agressor quer. Geralmente, não converso com aquela amiga, por quê? Porque é uma amiga evoluída, que vai dar conselhos. Olha, isso é uma agressão, sai desse relacionamento, você tá tendo o seu limite muito fechado. E tudo com sentido de limitar mesmo. E a mulher, quando ela é vítima, ela não percebe. Mas ela se torna... como que é o nome daquela que o cavalo usa? Baia. Que É como se colocasse uma baia. cerceia. Para ela sair desse ciclo, ela tem que abrir esses olhos. É como se a mulher estivesse dentro de um quarto, fechado. Tudo apagado. Tudo escuro. Quando ela é vítima, ela tá dentro de uma escuridão que ela não enxerga ninguém. Ela só enxerga o agressor como sendo o seu salvador. Como se ela estivesse no fundo do poço e, meu Deus, só ele vai me salvar disso daqui. E ela não consegue ver uma amiga, ela não consegue nada. E aí, quando ela começa a buscar informação, a tentar compreender o ciclo da violência, é como se alguém acendesse a luz. E dá aquele boom. Meu Deus, eu não deveria estar dessa forma. E eu não deveria ter o meu controle financeiro na mão dele, eu não deveria aceitar com que ele falasse, eu não deveria aceitar que ele me limitasse a usar aquele tipo de roupa, eu não deveria aceitar que ele me afastasse da minha família, eu não deveria aceitar que ele batesse em mim na frente dos meus filhos, ou seja, em segredo no quarto. Eu não tenho que aceitar a agressão, eu não preciso aceitar a agressão. Né? E uma das partes mais difíceis do atendimento é fazer com que essas vítimas entendam isso. Porque o ciclo da violência, ele é assim. Tudo que é muito ruim, mas vem sempre o muito bom. Então, elas ficam entre... Fui humilhada, mas depois ele veio com uma flor. Ai, não, ele é um príncipe. Ele não deixa eu usar tal roupa, mas ele abre a porta do carro. E vai fracionando isso, né? Vai fracionando. Até que uma hora chega num soco. Que é onde fica visível para as pessoas. É onde as pessoas acham, nossa, agora realmente é uma agressão. Só que ela já percorreu por tudo. Passou por todos os tipos de violência sem entender que é uma violência. E como as vítimas fazem para identificar que de fato estão passando por uma situação de violência doméstica? Eu aconselho a sempre buscar informação. Eu aconselho a sempre entender o que é abusivo. O relacionamento começou perfeito demais, se a pessoa não tem defeito nenhum, e dali a pouco ela começa a te controlar de maneira abusiva, e já precisa ficar esperto, porque não é normal. O normal é que as pessoas tenham alteração de humor, o normal é que as pessoas demonstrem quem ela realmente é, rotineiramente. Quando a pessoa ela é muito boa, quando é um príncipe muito perfeito, pode saber que tem alguma coisa de errado. E para identificar se esse príncipe ele se tornou um agressor, você precisa entender se ele está te controlando de alguma maneira. Ou nas suas amizades, ou onde você anda, ou com a sua família, ou dentro do seu ambiente de trabalho, ou dentro do seu celular, dentro das suas redes sociais, o que você vê, o que você deixa de ver, o controle de quem você segue, deixa de seguir, a falta de confiança em você, que vem através de demonstração de cuidado. Ai, para de seguir essa pessoa é... E assim, o agressor, ele é sempre o melhor de tudo. Ele é sempre o príncipe, o perfeito, o que entrega pra família um personagem muito bom, né? Porque parece besteira, mas as vítimas, elas costumam ser questionadas até pelos próprios familiares. Mas ele é tão bom com você. Nossa, ele cuida tão bem. Ele te dá flores, ele te dá chocolate, ele abre a porta pra você, ele compra o que você quer. A família fica sem entender. Na verdade, e aí a vítima quem se está questiona. em volta coloca em dúvida a dor da vítima. Porque, Sempre, na verdade, não sempre. tem essa percepção correta da situação. Porque a vítima, muitas das vezes, acaba, de alguma maneira, escondendo isso das pessoas que estão ao seu redor.
Eu penso que a gente precisa se olhar no espelho, se conhecer melhor. A partir do momento que algo está ali cerceando o seu direito. A gente já presenciou alguns casos no escritório de limitação no sentido de uma pessoa muito bem-sucedida e aí o esposo, de repente, não, você não precisa trabalhar porque eu vou cuidar da nossa família. Você tem que descansar, cuidar dos nossos filhos. Mas essa É a primeira nada forma de mais controle. era do que uma forma de controle financeiro. Que aí, aos poucos, o agressor ele vai como se ele fosse amarrando a Uhum. vítima a ela. E isso dificulta que a pessoa rompa esse ciclo, não é mesmo? E assim, o romper do ciclo, ele é dificultoso porque geralmente a vítima, quando ela entende que ela tá sofrendo violência, ela já tá nessa limitação geral. Ela já não tem mais amigas pra contar. Ela malemar vai trabalhar, se trabalha, porque geralmente começa pelo financeiro, é difícil. Como que eu vou sair desse relacionamento se esse relacionamento é o que põe arroz na minha mesa? Como que eu vou sair desse relacionamento se o carro que eu ando é o carro que ele cede pra eu andar? Como que eu vou bancar os filhos? Não tem como. Como que eu vou... E aí, ele não vai pagar pensão. Ele não vai... Assim, é difícil. O romper do ciclo, ele acontece quando ela entende e abre mão de muitas coisas. Da família de margarina, a família perfeita. Meu Deus, eu não preciso ter a família perfeita. Eu preciso ser amada, eu preciso ser respeitada, eu preciso que alguém confie em mim, eu preciso confiar em alguém e não ter uma família ali de foto de Instagram, né? Porque isso é uma outra observação que eu tenho pra fazer aqui sobre violência. Quando as vítimas procuram lá no escritório, nós costumamos fazer um processo investigativo, né? E tentar compreender. Quando a gente abre o Instagram do possível, né, do agressor ali, que a gente sabe que é um agressor, meu Deus, não dá pra saber. Você olha uma pessoa normal. Um Instagram, família, às vezes religião, às vezes isso. E a vítima conta, e aí você entende, fala, nossa, por isso que ninguém te apoia, né? Recentemente, um caso lá de Mato Grosso, que eu não vou revelar nome, mas a situação estava tão difícil que a mãe colocou em dúvida a própria filha, o que é normal, né? A gente sempre, né? Parece que a mãe colocou em dúvida a própria filha. E para ela conseguir sair do ciclo de violência, ela fez um painel, grudou na geladeira com as fotos e as mensagens de agressão. Grudou, porque ela queria entender que ela era vítima. E eu conversando, não, calma, você é vítima, tá errado, é assim. E a mãe dela, não, você tá maluca? Não, e o que mais chama atenção que nesse caso específico é uma agressão muito clara. É uma agressão, assim, que a pessoa fica toda roxa, agressão física pesada, Direto. psicológica. Financeira não, até porque ela tem uma independência, né, financeira. Mas tudo que ele pode controlar, tudo que ele pode abusar, acabar com o psicológico dela, ele faz. E o problema é a própria mãe não apoia. E não só ela, mas muitas outras mulheres, né, que passam ali no nosso escritório, enfrentam esse mesmo cenário. Mas vamos lá. Lau, fala pra gente. Após o momento que a pessoa identificou, realmente estou passando por violência doméstica. O que é a orientação? Qual é o caminho que ela deve seguir? A primeira orientação é sempre fazer uma análise das suas redes de apoio. Se sentiu ameaçada, no mínimo que seja, pedir uma medida protetiva. E eu até digo que a medida protetiva ela tem 2 efeitos. Primeiro, afastar o agressor, né? Óbvio que é crime. Ele não pode, né, infringir uma medida protetiva, senão dá quebra de medida, em consequências, uso de tornozeleira e dependendo até prisão. Mas também a medida protetiva tem um efeito que eu acho incrível, que é o efeito de afastar a vítima, ela ficar como se ela fosse se limpar daquele relacionamento. É uma forma que a vítima tem, olha, ele não pode falar com você e você também não pode falar com ele, de tirar essa dependência emocional. É um mecanismo que eu entendo que auxilia desses 2 pontos. Porque vocês podem não achar, mas para a vítima é muito difícil denunciar. Para a vítima é quase impossível denunciar, porque ela é desacreditada a todo tempo. Nem ela acha que ela é vítima. Que dirá denunciar e ficar tudo bem. Não fica tudo bem, fica ruim, porque ela não acredita, ela não se apoia. Então, esse mecanismo ajuda nisso. Primeiro, porque ela, com a medida protetiva, ele vai se afastar e ela vai ter que viver sem ele.
e descobrir um novo mundo. E eu sempre dou uma sugestão para as clientes que me procuram, que é, olha, vamos registrar a medida protetiva? Vamos fazer um bom registro, é o primeiro ponto. Não façam um registro de qualquer jeito. Tentem inserir todas as informações possíveis e impossíveis. Pediu a medida protetiva, tá com afastamento? Tenta relembrar onde você parou, em que momento você se perdeu, o que você gostava de fazer antes dele existir na sua vida. Porque o cerceamento é tão grande que elas não veem possibilidade de ir no mercado sem. É porque parece que elas vão perdendo a dependência emocional, identidade. é como se perdesse a identidade. E eu sempre falo, olha, resolveu? Estamos com a medida protetiva? Ok, vamos pro próximo passo. Mas vamos tentar aqui descrever 5 coisas que você fazia antes desse relacionamento. E por incrível que pareça, a primeira resposta é sempre, eu gostava de ir em tal igreja. Ou eu gostava de dançar, uma coisa assim, tranquila, sabe? Eu gostava de conversar com tal amiga. Então tá, vamos começar a listar. Você vai voltar no ponto que você parou. Quem eram as suas amigas? Fulana, Beltrano? Então você vai procurar, vai contar o que tá acontecendo para elas serem o seu apoio emocional. Segundo, você vai procurar ao seu redor apoio psicológico. Isso daí eu vou deixar a Mai falar, porque ela tem um projeto lindo sobre isso. Mas você vai procurar um apoio religioso, você vai procurar pessoas que vão te mostrar quem você era antes. E que agora você pode retomar de onde parou e continuar a sua vida. É como se fosse um resgate. Essa é a verdade, é um né? resgate. Resgatar quem me roubou, assim. Quem me bem roubou de aquela mim. história, é bem isso, sabe? E é muito bacana quando a gente vê alguns clientes que chegam no escritório destruídas, uma história destruída, assim. E aí a gente vê a construção, a pessoa se resgatando aos poucos. Nossa, nós temos diversos clientes que a gente olha e a gente admira. Clientes que conseguem romper esse ciclo, que voltam, se colocam no mercado de trabalho novamente, que seguem com os filhos agora de uma forma segura, sabe? Nós temos casos, inclusive, de pais que depois que a esposa foi embora, que era vítima de violência, de agressores, na verdade, que passaram a ser pais depois do rompimento de um ciclo, sabe, de violência. Então, assim, isso é algo que até assim, sabe, alegra, porque a gente passa por todo o processo. A verdade é que a gente sofre junto com as clientes. E, enfim, vamos lá, Lau. E aí, na prática, a pessoa denuncia. Qual é o próximo passo? O que eu faço? Denunciei? Estou buscando um resgate? Como fica a questão da guarda dos filhos? O que eu tenho? Tudo depende do caso concreto. Cada detalhe depende do caso concreto. Mas olha, vamos lá, vou dar um exemplo. Era um relacionamento, uma situação muito grave de violência, violência física, violência, enfim, todo tipo de violência. Procura uma orientação jurídica, é o primeiro ponto. Sem orientação e sem conhecimento, não tem como sair do lugar. Busquei uma orientação, vou discutir. Eu gosto sempre de olhar para a criança quando se desguarda, tá? Geralmente as vítimas chegam sem saber que é vítima e elas costumam falar, nossa, ele era um excelente pai. E aí eu sempre faço a pergunta, será que ele era um excelente pai? Por que ele era um excelente pai? Não porque ele pagava o médico, porque ele pagava o plano de saúde, porque ele pagava uma escola boa, porque... Então, mas pagar, qualquer pessoa paga. Eu quero saber se ele era um excelente pai no sentido de... Como eram as reuniões escolares? Ele participava? Quem comprava roupa para a criança? Quem levava a criança ao médico? Tem que fazer todo um contexto ao entorno da criança. Quem cuida da rotina dessa criança? Quem leva na escola? Quem busca? Ele não participa de nada. Quem escolhe o médico? Eu. Quem escolhe a escola? Eu. Quem vai visitar para ver qual terapia é melhor? Eu. Então ele não é um bom pai. Talvez um bom pagador. Talvez um bom provedor. E é comum. E é comum ter provedores que não são pais. Isso é normal. E aí eu penso, primeiro porque existe uma legislação específica que em caso de violência doméstica, a premissa é que fique com a guarda unilateral para a mãe, porque se não vai se comunicar, como que vai ter uma guarda compartilhada? É óbvio isso, né? Eu penso, as pessoas têm que entender. Os agressores geralmente jogam esse ponto. Falam, olha, se você separar, a guarda vai ser minha. Eu não quero saber, porque você é incompetente, você não trabalha. Como que você vai cuidar, meu filho, se você não trabalha? E não é assim que funciona.
Então, não faz sentido nenhum que o judiciário determine uma guarda compartilhada se há um caso de violência doméstica. Antes da legislação, eu já tive casos em que foi definida uma guarda compartilhada e aí, assim, os genitores não se comunicam. Depende de terceiros para se comunicar. Então, ó, o fulano aqui, o neném tá com gripe, mas eu não comunico com ele. Eu não posso comunicar com ele, ele não pode comunicar comigo. Como que a gente vai dividir essa função? Qual é a lógica? Aí depende. Passa o recado para fulano, pro fulano passar pro Beltrano, para chegar no... Até esse recado chegar, a criança já passou do que precisava, né? Então, isso não atende o melhor interesse da criança, que é o objetivo na área de família, que a criança seja bem atendida. Mas eu também já tive casos de violência doméstica em que a gente conseguiu fazer um acordo de guarda compartilhada e funcionou. Porque ele era um agressor, mas ele era pai. A gente tem que... Isso aí tem que filtrar muito. Depende muito do caso concreto. Se não é um bom pai, não tem posicionamento de pai, guarda unilateral. Nem tenta. Nem tenta. Né? Não faz qualquer acordo. Ai, mas eu não quis denunciar. E ele quer fazer um acordo, eu vou fazer um acordo de guarda compartilhada, mas a situação é de violência. Não tenta. Não faz qualquer tipo de acordo, porque isso vai dar dor de cabeça, não vai resolver. E ele vai usar a criança como uma forma de te coagir. E aí você vai permanecer no ciclo da violência através do seu filho. Porque o seu filho vai ser instrumentalizado. Segundo ponto, pensão alimentícia. O filho, o agressor foi, te tirou do trabalho, você não trabalha mais, você ficava sob a dependência dele, ele tem um bom salário, porque senão, né, não te tiraria do trabalho, ele usaria o seu trabalho para usar o seu dinheiro. Então, se ele te tirou do seu trabalho, se você ficou em casa, se você não tem condições de nada, saiba que, primeiro, a pensão do seu filho, ela é fixada de acordo com a necessidade da criança. Então, vai listar ali tudo. Água, luz, telefone, aluguel, internet, escola, plano de saúde, roupa, sapato. Vai ver toda a necessidade do seu filho, na proporção que o seu filho gasta. Vai ver a questão da possibilidade do pai. Eu sempre apresento a possibilidade da mãe também, né? E aí o juiz vai fazer uma proporção. Pelo julgamento pela perspectiva de gênero, também a gente precisa trazer elementos para o juiz para olhar essa vítima de acordo com o gênero dela. Olha, era uma situação de violência, a mãe não trabalha porque o pai não permitia, a situação tá grave. E aí, na hora de fixar esse valor, o juiz vai levar em consideração todos esses pontos. Olha, tem o valor... Tem a questão do imaterial, né? Que ela não é um valor, mas ela que cuida da roupa, ela que despende tempo para ser motorista da criança, ela que faz tudo. Então, tem que levar isso tudo em consideração para fixar uma boa pensão. Aí precisa delimitar bem a convivência. Uma das coisas que os agressores sempre querem é pegar as crianças sábado e devolver domingo. Pega na casa da vítima e eu odeio isso. Não funciona. Existe uma escola. A criança vai para a escola. Qual a necessidade dele ter que ir à casa da vítima? Poxa, já é uma vítima. Então, é uma coisa que eu nunca peço para o judiciário. Eu sempre gosto de usar um terceiro ponto neutro. Pega na saída da escola, devolve na entrada da escola. Pronto. Isso em casos de violência leve. Mas eu tenho muitos casos que a violência é muito grave, né? Violências feitas na frente do filho, que se estende ao filho. Eu tenho um caso que uma vez o agressor, ele foi ensinar o filho a nadar, a mãe achou que era ensinar a nadar, mas na verdade ele afogava o menino na piscina. Falava, você vai aprender a nadar, porque você tem que ser macho, você tem que ser... E aí nessa situação, que a violência, além de ser na frente da mãe, além de atrapalhar o psicológico, o desenvolvimento, porque uma criança que vive em situação, vivenciando a violência, ela não tem o mesmo desenvolvimento de uma criança saudável que não tem essa situação, não presencia todo esse ciclo e essa vulnerabilidade. Eu, geralmente, peço ou visita assistida, e em casos muito extremos, existe um mecanismo da desconstituição do poder familiar ou até a suspensão do poder familiar. Nossa, é um pai agressor, é um pai usuário de droga, é um pai que... Acaba colocando enfim, em risco, né? Alguns casos até a medida protetiva para a própria criança, né, com base na lei Henri Borel. O pai vai e espanca a criança para educar. Não é, né, uma cintada, uma educação é uma coisa. Agora, você espancar uma criança...
com o intuito de educar, é uma violência direta à criança. Isso não pode acontecer. E existem medidas protetivas para a própria criança. Existe um caso que o pai deu uma raquetada com aquele de matar mosquito? Sabe aquela raquete de matar mosquito? Ele juntou o rapaz do filme, tem uma novela, né? Que o cara batia na esposa de violência. Ele juntou aquilo lá e resolveu bater no filho. Ligava e batia no filho, porque o filho não acordava a hora que ele queria. Então, assim, casos como esses, tão graves, eles necessariamente a gente precisa olhar a criança e até pedir medida protetiva para a própria criança. E além de tudo isso, dependendo do regime de bens, dependendo da situação financeira da mulher, da ex-esposa, né? Existem alimentos para a própria esposa. Que vai ajudar ela ali naquele começo, porque é realmente difícil. Se ela é totalmente dependente, como que ela vai sair do ciclo se ela não consegue nem comer? Né? Então, a justiça ela tem diversos mecanismos. O que a pessoa precisa é ter coragem de romper esse ciclo e falar, olha, eu não aceito mais. Ninguém me limita mais. Eu trabalho, eu estudo, eu cuido do meu filho e eu não vou aceitar que ninguém delimite o meu espaço. Me limite. Eu preciso ser livre. Todo mundo precisa ser livre. Lau, eu separei alguns mitos que a gente sempre recebe lá no escritório para que a gente possa expor aqui e talvez a pessoa, né, veja que isso não é uma realidade. Primeiro, só existe violência quando há agressão física? Não. Humilhação, controle financeiro, pode ser violência patrimonial, violência sexual, quando você não quer e te obrigam ou te mandam fazer algo que você não aceita dentro do relacionamento ali, né? A violência física, na verdade, é o final, né? Posso denunciar mesmo sem provas? A palavra da vítima, ela tem muita força. Então, a partir do momento que você se sente ameaçada, controlada, delimitada, você pode e deve pedir uma medida protetiva por se sentir daquela maneira. Pode. Mas eu sempre aconselho ao quê? Pedir medida protetiva e pedir andamento para investigação e sempre levar o máximo de provas que você puder. Mas a medida protetiva em si, ela não exige uma prova robusta. Só a vítima pode denunciar? Então, não. Existe uma frase popular que dizem assim, que briga de marido e mulher não se mete a colher. E é por conta de frases assim que todos os dias no nosso noticiário existem mulheres que sofreram, que foram mortas, né? Que passaram situações terríveis, porque muito provavelmente um vizinho ouviu e ficou quieto, não vou meter a colher. Alguém do trabalho, colega de trabalho, viu um roxo, viu a situação meio estranha e falou, não vou me meter, né? Em todo aquele contexto. Alguma professora na escola escutou o filho falar e falou, não vou denunciar, porque não é um problema meu. E a violência doméstica, na verdade, ela é um problema de todos. Ela é um problema da sociedade. Ela é um problema do poder público. Ela é um problema meu com a minha colega de trabalho que eu olhei e falei, aquilo ali não tá indo bem. Então, dentro do contexto sociedade, é importante, sim, denunciar. Ah, mas como eu vou fazer? Existem diversos disques de denúncia. O 181. Essa denúncia é anônima ou não? Anônima ou não. Se você quiser se apresentar, não tem problema. Mas ela pode ser anônima. E aí, o poder público tem que ir atrás e investigar, né? A minha parte eu tenho que fazer. Eu vi que alguma coisa não tá indo como deveria. O meu papel como ser humano é acolher essa vítima e, de alguma maneira, tentar denunciar. Bom, eu penso que a parte jurídica, a Lawane conseguiu esclarecer bem pra gente pontos que são muito relevantes. É um tema muito extenso, que acho que se a gente tirar aqui umas 3 tardes, a gente não consegue explorar tudo que a gente tem na legislação, enfim, e também o que a gente vê na prática, na realidade, no dia a dia do nosso escritório. Mas eu quero conversar agora um pouco com você, Mayara. Primeiro, conta pra gente um pouco da sua história, o que você trabalha, o que você convive em relação a esse âmbito, o que te traz a essa luta? Bom, ouvindo vocês, inclusive, eu consigo me incluir em alguns cenários, em algumas situações, porque eu vivi violência doméstica, né? Mas eu fui uma das pessoas em que conseguia olhar, juntamente com uma rede de apoio, que não poderia me limitar a isso,
né? Tem muitas mulheres que vivem essa realidade. Quando eu trouxe isso de alguma forma, abordando essa temática, eu conheci muitas mulheres que realmente não se percebem nessa situação. E aí eu comecei a estudar mais sobre essa temática. E a partir disso, inclusive, nasceu o Instituto Novo Horizonte, porque é um instituto, inclusive, que nós trazemos essa temática pós 180, pós-denúncia. Porque tem muitas pessoas, doutora, que pensam que assim, bom, fui lá, denunciei. Tá, mas e agora? O que E eu o faço? pós? Como sustentar essa travessia? Porque é uma travessia. Quando vocês falaram sobre o resgate, é sim um resgate da identidade dessas mulheres. Porque ela vai se deixando tanto ao longo desse relacionamento, ao longo desses ciclos, né, que ela vem, muitas vezes desde a infância, porque daí eu quero até trazer, e você como advogada de família, você vai entender, por que muitas mulheres repetem os padrões das suas mães? Uhum. Muitas presenciaram isso enquanto criança. E até mesmo vem a violência familiar, né? De não ser ouvida, de não poder falar. Quantas pessoas já não escutou essa ditado popular? Engole o choro. Uhum. Ou homem não pode chorar. Porque também é uma sociedade onde cria homem naturalmente machista. Aonde não pode falar sobre os seus sentimentos. Então, assim, a gente está falando sobre a mulher, sobre a violência doméstica, sobre tudo que tange esse assunto, mas a gente também tem que entender que o buraco, a raiz do problema é muito mais embaixo, muito mais. É a forma com que a gente traz padrões sistêmicos dentro das famílias, que se normaliza situações assim, que hoje a gente consegue falar, doutora, sobre violência psicológica. Uhum. É normal. Normal dentro da maioria das famílias. O honrar, falar, não, eu vou ter que casar porque eu engravidei. A minha mãe viveu esse cenário, essa situação, é adolescente. Imagina ser mãe solo, ser mãe solteira. Hoje em dia você consegue ver mais mulheres assumindo a maternidade solo, outras optando por ser mãe solo, mas isso até um tempo atrás e até nos dias de hoje é um absurdo. Então, se a gente parte dessa ótica, olhando por esse ângulo, abrindo esse leque mesmo, a gente vê que, peraí, o resultado no físico, e aí eu digo no físico não somente o soco, né, o tapa, o chute, mas também as doenças psicossomáticas que aparece na pele, a queda do cabelo, é o resultado do... Assim, o pote já transbordou faz horas. Então, é sim um resgate da identidade. E o que nós fazemos dentro do Instituto a gente usa 3 pilares dentro da metodologia, que é escutar. Elas precisam falar. Uhum. Então, cria-se um ambiente seguro para que elas possam falar. Se elas não se sentem seguras na casa delas, a gente leva até um instituto, né? E é uma chácara, então é muito gostoso lá, assim, a conexão é muito gostosa, sabe? Com a natureza, tudo. Então, um ambiente seguro. Pessoas que estão preparadas para ouvi-las, então, assim, não é qualquer pessoa dentro do instituto em que faz esse atendimento. Segundo, nomear, porque realmente a mulher, ela não consegue nomear, porque ela não se vê vivendo uma situação dessa. Imagina, nem se admite que está passando por uma situação como essa. E depois o romper. Então, a gente traz esse sustento dessa travessia, dessa reconstrução, porque a maioria depende financeiramente. Há uma necessidade de fazer essa ruptura, mas que cria essa condição para que ela sustente depois, né? Uhum. Então, eu trago essa construção, essa metodologia junto com a minha sócia, que é a Letícia, que é a presidente do Instituto, eu sou vice, justamente para a gente conseguir, através desse olhar, não só de quem se imagina como é viver a violência doméstica, mas por quem viveu. E percorreu os sintomas, essas quedas de cabelo, reverberando no corpo também, de como é a realidade. E da família, a família te desacreditar. Sim. Né? É muito comum. Eu vou falar. Muito. A Mayara tá em alguns atendimentos também lá no escritório e ela sabe como é. É muito ruim. Eu, às vezes, sou até questionada. Eu já chegou um ponto de eu chegar e falar assim, faz o seguinte, chama sua mãe e seu pai aqui. Chama sua mãe e seu pai que eu vou conversar. Tirar a cliente da sala, olhar para os pais e falar, ei, acorda. O próximo passo vai ser um caixão. Se você não quer que sua filha morra, então apoie e presta atenção.
Porque ela não tá louca, na verdade, ela tá muito certa das ideias. Sim, ela tá sofrendo violência e ela precisa sair disso. Sim. É terrível. Assim, é uma questão. Quando você começa a estudar, e aí a gente traz, dentro da metodologia de atendimento com essas mulheres, a psicanálise, a neurociência, fazendo todo um trabalho, porque hoje em dia as políticas públicas vigentes, né, que estão aí, elas estão mais para a proteção das mulheres Uhum. e não para essa reconstrução, Uhum. para esse resgate. Tanto que o nosso objetivo é que a gente possa atuar na raiz do problema, juntamente em parceria com o governo do estado. Então, a gente estamos caminhando para isso. Por quê? Não adianta nada atender a mulher depois do 180. Já deu muito ruim. Já tá dando ruim faz horas. Normalmente ela já chega numa situação em que, para ela começar a se olhar e falar, cara, não, eu me amo, eu tenho a minha vida, eu não aceito mais isso. Demora muito tempo. Uhum. Demora muito tempo. E as terapêuticas, e aí a gente trata o corpo, não só o corpo físico, mas o corpo emocional, o corpo mental, olhando em camadas mesmo, porque o emocional reflete no físico. Se você entra só com medicação, você não vai tratar a raiz do problema. Então, por isso é multidisciplinar a nossa equipe. Então, a gente tem os psicólogos, tem o assistente social, tem os terapeutas energéticos, a gente tem advogadas voluntárias para poder prestar essa orientação jurídica. Porque realmente é o que você falou, doutora. Não sabe nem quais são os direitos ou não. E o que eu escuto muito é, nossa, mas se eu me separar, ele vai tirar meu filho de mim. Sim. Cara, é a demais. primeira coisa. Quer aterrorizar uma mãe, usa o filho. E as vítimas, boa parte são mães, né? As que não são mãe, eu vejo que saem mais rápido. As que não são mãe conseguem desprender mais rápido, mas as que são mãe, porque o agressor ele usa, que é o ponto fraco. Sabe? Sim. É o ponto fraco. Se você sair de casa, meu filho não vai. Se você sair de casa, E assim, ela acredita que é assim. Ela não sabe que dá pra ser diferente, entendeu? E é mais um empecilho pra romper o ciclo, né? E eu creio que lá tem muitas mães nesse sentido, né? Muitas. E eu posso dizer uma coisa, se a gente parar para pensar, se a gente for buscar informação e tudo mais, a gente consegue reconhecer que romper o ciclo, na verdade, não é só em prol da própria vítima, da pessoa. Romper o ciclo é muito importante também para os filhos, para as pessoas que a gente mais ama. Sim. Porque a verdade às vezes a gente se mantém em um ciclo de violência para preservar a família, mas isso está sendo ainda mais nocivo do que sair disso. A gente vê muito no escritório essas mulheres que pensam, poxa, eu vou sair desse relacionamento sem nada. Mas, na verdade, o que a gente tem de mais importante, muitas das vezes, é a nossa própria vida. Que a gente tem colocado em risco. Se eu não conseguir me defender, como eu vou defender o meu filho? E entender, Né? doutora, e aí a gente está falando sobre ciclos geracionais, né, dentro das famílias, que se eu escolher romper esse padrão, fala, não, beleza, eu reconheço, eu agradeço, eu honro as que vieram antes de mim, mas eu não vou passar isso para minha filha, você vai ver que não é sobre permanecer e proteger a sua filha. Você sair, você vai estar salvar, libertando a sua filha. Então, assim, uma das escolhas que eu faço diariamente na minha vida é pensando, beleza, o que eu sou hoje é o que eu quero deixar para minha filha, para ela poder ser uma pessoa livre para as suas escolhas, para ela escolher a profissão que ela quiser ser. Porque as crenças limitantes que jogam na gente enquanto criança, não, você tem que ser doutora. Porque se você não for doutora, não você é mais nada, não presta. Não, você é. Então, assim, eu escolho hoje, diariamente, e é difícil. E é difícil. Eu já tô num estágio de terapêutica, que, assim, eu já tô... a gente chega, eu ainda sou uma paciente. Eu falo muito isso para as mulheres que eu atendo. Eu sou uma paciente ainda, porque eu estou em outros estágios já, nesse caminho, nessa construção. Não faço mais atendimentos quase diários, né? É mais mensal, mas eu também faço. Por quê? Porque você faz... É uma constante. Nós estamos em busca dessa evolução, de descobrir quem é de verdade. Eu demorei muito tempo me reconhecer e falar assim, cara, eu sou isso aqui. Eu gosto de fazer isso aqui, eu amo de fazer isso aqui, eu não tenho mais medo de falar.
de assumir. Eu fui perdendo a minha identidade ao longo dos tempos, sabe? Me fala uma assim, coisa. e é tão libertador, doutora, isso, que quando você se vê numa situação, você fala assim, cara, eu posso, eu faço, eu aconteço, e você se sente E vivo. é por mim, né? É por É. mim, é por mim. É Eu vou por fazer mim. por mim. E por mais que eu falo, e realmente faço, e tenho a minha filha como minha maior fonte de esperança, de fé mesmo, de quantas vezes me puxou e falou, cara, eu sou mãe agora, e eu vou dar um jeito, eu vou fazer acontecer por causa dela. Cada vez mais que você faz por você, você vai se retroalimentando. E aí você vai gostando daquilo que você se vê no espelho. Se ama, né? E aí você não vai aceitar ninguém falar que você tem que fazer tal É, coisa. a- Ou que você não pode fazer tal coisa. é porque ou como falar, o ou como se destruir a vestir. identidade. Isso, E eu porque é aos vejo isso poucos. sempre. É aos poucos. E é o seguinte, quando o agressor é um personagem perfeito. Quando o agressor observa a identidade, ele almeja aquela identidade, ele quer aquela ovelha pra ele vai destruindo a identidade. Sim. Muito, muito. Em todos os meus casos, essa construção do que era antes e a que se tornou com a agressão são uma distância muito grande. Muito grande. Mulheres que eram independentes, que tinham profissões assim, que todo mundo olhava e falava: Meu Deus, que mulherão é aquele? Sabe? Nossa, ela é muito empoderada, ela é muito isso. Ele destrói essa identidade. Suga E o a energia papel- vital. É. E o papel do seu instituto é nessa parte que, infelizmente, a parte jurídica não consegue cobrir, tá? Eu tenho que ser honesta. O jurídico, ele resolve a prevenção, o governo, ele ajuda com a medida protetiva, com o mecanismo, vem melhorando muito o que era antes. A gente precisamos reconhecer. não pode ser, assim, ignorante e falar, ai, não presta, é só um papel. Não, não é. Você tem que saber usar, tem que ter informação. O governo, ele tenta. Só que ainda é insuficiente, sabe? E essa parte de reconstrução que vocês fazem, agregando com o que o governo traz, é importantíssimo. É importantíssimo. E como a Lari bem trouxe, já cansei de receber clientes, né? Olho roxo, cabelo cortado, assim, destruída. Casos extremos. Destruída mesmo, assim, que você olha e falava, meu Deus do céu. De atendimentos que demoram horas pra pessoa conseguir explicar, porque a vítima, ela tem tanto medo Sim. de tudo que ela não consegue explicar. E às vezes até uma construção, assim, tem atendimentos que demoram 4 horas, demora muito, porque a vítima, ela esquece. Ela tenta esquecer, a cabeça dela parece que foge, fala, não, ele não é um agressor, ele é um bom, ele é um príncipe, você que tá louca. A cabeça dela fica sempre buscando que ela é a louca da história, então ela vai contando parcelado, né? A gente já fez diversos tipos de relato em que a gente escreve um relato, aí dali a pouco, não, vamos conversar de novo. Ela conta mais um pouco, aí quando vê, tem uma violência sexual gravíssima no meio. Ai, mas eu não achei que era. Não, minha filha, é. A partir do momento que você foi obrigada a alguma coisa, tá errado. Ninguém obriga ninguém a nada, sabe? E eu acho muito legal o que o Instituto faz, porque esse mecanismo de acompanhamento geral é o que a vítima precisa. É o que Pra fortalece, sustentar, né? pra A sustentar. travessia. Pra sustentar, pra ela conseguir se libertar. Ela precisa de uma rede de apoio, né? Nos atendimentos, eu sempre pergunto, com quem você pode contar? Quem vai te ajudar? Quem vai te acolher? Porque a gente precisa. Porque pra vítima voltar, meu bem, o meu desespero é fechar um contrato, caso de violência doméstica, a gente pede medida protetiva, a pessoa para de me responder. E acontece com que frequência? Sempre! É difícil. Sempre. Sim. É uma coisa que sempre acontece. E olha que eu já pensei em diversos mecanismos. Nós já inserimos multa, nós já... Olha, já encaminhamos pra psicóloga, já fizemos tudo, mas Caminha pro acontece instituto, sempre. doutora, pra Agora gente já é poder o caminho fazer um reto. acompanhamento com essa mulher e pra ela não voltar. Não, Porque- e a gente ri, mas é que É. assim, todo mundo acha... É meu desespero, eu choro. Eu fico mal uns 3 dias quando a pessoa não me responde. Quando a pessoa não me responde, eu falo... Eu já chego no escritório falando, olha, A gente já chega colocando em Perdi. oração.
perdi. E eu morro de medo de perder e uma hora aparecer no noticiário. Meu Deus, eu acho que eu vou ficar mal um mês se acontecer um desastre desse. Porque você vai, você atende, você percebe que a pessoa é vítima de todo tipo de violência, que os filhos são vítimas. Assim, ó, que a situação tá péssima, péssima. Que a família não apoia. E aí você fecha, você dá um ânimo, a pessoa sai de lá disposta, fala, não, vou fazer, amanhã eu tô aqui, vou trazer isso, vou trazer aquilo, vou... Vamos comigo, vou segurar na sua mão. Seguro na mão da pessoa até registrar a medida, não dá 2 dias, a pessoa para de me responder. Quando a pessoa para de me responder, é porque ela voltou. E sempre, assim, eu tento. Às vezes tem uma que nem retorna mais, né? Tem umas que não retornam. Simplesmente somem. Tem outras, tem um caso recentemente que a pessoa ficou quase 2 anos. Eu tinha esquecido que eu tinha atendido a pessoa, eu não lembrava do caso da pessoa. Ela chegou, não, mas eu já vim aqui, eu já conversei com você. E eu fiquei assim, mas será? E aí escutei tudo de novo, aí eu fui relembrando. Foi, fechou, não, agora vai. Eu falo, beleza, agora vai, agora vai. Fizemos o relato. Você lembra, Foi né? 4 horas escrevendo o relato, eu me recordo. E aí, do nada, a pessoa sumiu. E olha que Voltou pro interessante. ciclo, gente, voltou. Essa parte no escritório, né, que eu tenho a oportunidade de estar atuando com você, nessa construção do relato, eu percebo que a maioria, inclusive, é a memória seletiva, Uhum. devido ao trauma, né? E aí a neurociência explica muito isso. Ela não, isso aqui dói demais. Apaga, 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 É. apaga, apaga. E aí você Joga vê, na caixinha, lá no fundo e da aí cabeça. você vê que, opa, tá faltando um pedaço Alguns aqui, trechos aqui. sabe? E aí você faz. E aí tem formas de você fazer perguntas de maneira diferente para poder conseguir fazer essa captação da informação, né, que precisa. Então, durante essa construção do relato, você consegue perceber, e eu percebo muito isso, que, cara, ela não traz 30%. E quantas vezes eu já te falei isso? 30%. Fala de novo. Pergunta Não, de novo. Tem que escutar Por de que novo, Porque porque tem, não tem tem algo a jeito. mais aí. Uhum. Tem algo a mais aí. E assim, a maioria tem sempre os mesmos pontos. Eu sempre É falo. como se são só um só padrão. endereços. Só São troca de endereços endereço, diferentes. Mas exatamente. o modus operandi é o mesmo. É o Exato. mesmo. Começa um namoro muito perfeito. Vou tentar construir o script. Você me ajuda, Mayara. É um namoro muito perfeito. É o cara que abre a porta, é o cara que entrega chocolate, é o cara que vai no trabalho, é o cara que carrega a mãe e o pai, conquista a família inteira da vítima. Conquista a família inteira da vítima. A família inteira ama ele. Nossa, ele é perfeito. E aí, no próprio namoro, ele já começa a mostrar. E é sempre Sim. no namoro, ele mostra. Controle. E aí começa algumas discussões. Não usa esse short. Quando começa a falar não usa esse short, eu já fico assim... Uhum. Ah, eu acho que essa igreja não é boa. Meu Deus. Eu falo, gente... E aí Mas eu vou só pra completar, doutora. Aí traz a questão do short. E aí, de repente, vem eu não quero que você saia, porque eu não tô aí. E aí, é quando perigoso a você mulher- sair, porque ele E nunca aí, fala quando a diretamente. mulher- É perigoso você sair. Essa cidade é muito perigosa. Sim. Espera eu chegar. E aí, quando a mulher pega e fala assim, olha, eu também gostaria que você não fosse em tais lugares, acha muito ruim, Ah, quer não, terminar. mas a régua é Por diferente. quê? Porque, não, você tá querendo Inverte, controlar a né? minha vida. Faz uma inversão do E aí, jogo. briga, e aí, como faz as pazes? Leva pra viajar, ou dá um presente. Um e aí volta presente o ciclo, muito e aí você caro. fica nesse Faz ciclo. uma homenagem pública. Quando eu vejo... Eu tenho problema em ver algumas coisas no Instagram. Quando eu vejo uma pessoa muito postando, homenageando, eu fico sempre fazendo essa análise. Alguma Ai, coisa. ai. Ninguém é perfeito, gente. Ninguém é perfeito. Ninguém Eu é vou perfeito. falar uma coisa pra vocês. A gente conversando aqui, eu me lembrei de um fato de um ex-namorado de assim, ó, a gente tá falando coisa de 15 anos atrás, que era esse mesmo cenário. Eu comecei a namorar com ele, uma pessoa super bacana, uma pessoa muito, sabe, comunicativa e tudo mais. E aí, de repente, eu me lembro de uma festa em família que eu fui e um primo, que eu tenho uma ligação muito, né, forte com ele, sentou do meu lado. Foi a primeira vez que ele deu um piti comigo. E aí ele pegou e falou pra mim, sai da onde você tá. Eu, como assim, né? Eu estranhei, porque eu não tinha costume. Começo de namoro ainda, e eu não tinha percebido, eu não tinha conhecido esse lado dele. E aí eu fui vendo algumas coisas. Chegou um momento, graças a Deus foi um namoro curto, eu tive muita dificuldade pra terminar com ele, sabe por quê? Ele falava,
se você terminar comigo, eu vou me matar. E aí aquilo ali, de alguma Típico. maneira, me Pesa, né? consumia. Típico. A mãe dele me ligava, a avó dele, uma querida, uma fofa, me ligava, mas na verdade elas não sabiam. Mas elas contribuíam para que eu continuasse naquele ciclo. E a sorte é que eu sempre fui muito antenada. Quando ele começou a dar uns indícios ali, eu já sabia do que se tratava. E ele não era uma pessoa que eu amava. A verdade é que eu tive um relacionamento com ele curto, assim, coisa de 6, 8 meses. E aí, nesse período curto, ele fez tantas coisas que eu fiquei, assim, surpresa. E a verdade é, ele acabava me mantendo nesse relacionamento com eu vou me matar. Ele fazia algo e mandava flores. Era bem isso. E aí teve um dia que eu falei assim, olha, entre eu continuar em um acho que eu relacionamento ouço ela falando doente pra como esse, Eu visualizo. ter uma vida, né, péssima, um futuro todo ceifado ali, dentro da limitação dele. E ele se matar? Olha, Deus me desculpe, mas assim, Sinto muito. se acontecer isso na história, eu entendo que era pra ser assim. Pois eu rompi com ele. Ele deu um show comigo na faculdade, meus amigos odiavam ele, e aí ele fez um escândalo, assim, que eu jamais imaginei passar por aquilo, mas eu rompi com ele. E você quer que eu te diga algo? Além de não se matar, graças a Deus, que eu nunca desejei isso, eu descobri 2, 3 semanas depois que ele já tinha uma amante, né? Porque se eu era namorada dele, a menina era uma amante. Grávida. Novíssima, mais nova que eu. Porque na época eu tinha uns 17, 18 anos. Primeiro ano de faculdade. E aí o que eu acabei, assim, com gratidão, superando essa situação foi... Eu estava em um relacionamento com uma pessoa que eu não gostava de verdade. Ele era uma pessoa que eu achava legal. Me relacionei com ele, mas não era uma pessoa que eu amava. Não era pra ser, graças a Deus, ainda bem que não foi. Porque certamente, se eu tivesse nesse relacionamento, se eu não tivesse conseguido romper, me escolher, ao invés de preservar a vida dele, a verdade é que hoje talvez eu não estaria aqui, com a liberdade que eu tenho na minha vida. Então, assim, o que eu queria, sabe, entender quais são os gatilhos que a gente pode aqui dizer para que as pessoas consigam reconhecer e se escolher. Mai, o que foi o gatilho que você falou, não, eu não posso mais aceitar essa situação? O que você se recorda disso? Sim. Eu, infelizmente, precisei chegar no fundo do fundo do fundo do poço. Acho que não só no fundo, eu ainda comi o lodo. Pra ser bem sincera, pra conseguir falar bem assim, cara, eu preciso de ajuda. Porque apesar de eu querer e rogar dentro de mim ajuda, eu não me admitia estar vivendo essa situação. Eu não conseguia nomear. Até porque dentro de um sistema, de um padrão que eu fui criada, a maioria das coisas são normais. Tanto que eu tive dificuldades gigantescas com a minha família para sair do ciclo que eu estava vivendo. Porque, realmente, hoje olhando, cara, a limitação deles, na cabeça deles, nunca que era violência, Não precisa ser entendeu? minha. Porque, pô, se minha mãe aguentou coisa pior, se minha avó aguentou coisa pior, porque o que era o que eu tava aguentando? Não era nada. Então, eu ainda me sentia culpada. E esse looping do honrar a família tradicional, eu fui adoecendo mais e cavando ainda mais, né? E o gatilho principal foi, eu não consigo mais levantar. Chegou a Da esse cama. Você extremo. chegou Da a cama. esse extremo. Da cama. Já te mostrei fotos, marcas no meu corpo da doença psicossomática. Cheguei a estafa mental, né, nível hard mesmo, assim. E quando eu me deparei de não conseguir levantar da cama, eu falei, caramba, eu tenho uma filha pequena, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, naquele primeiro momento, eu tive o auxílio, né, da minha avó, que me levou ao médico, e depois foi buscas e buscas, até conhecer a minha sócia, a minha atual sócia, que é a Letícia, que já tinha uma casa de amparo. A gente fez adaptações na casa de amparo, que se tornou um instituto, e aí ampliando essa reconstrução, porque antes era só amparo. E o que a gente entende o assistencialismo, ele faz com que a mulher saia de uma dependência e vá parar em outra. Aham. O remédio sozinho é uma dependência e vai parar em outra. Nós precisamos construir autonomia para as mulheres. Ensinar a pescar e não dar o peixe. A mulher andar, a mulher caminhar.
esse resgate, ele precisa ser acompanhado de uma rede de apoio que nós somos, né? Mas a mulher precisa entender que depende único e exclusivamente dela de sair do ciclo que ela está vivendo. Então, assim, os gatilhos, doutora, eu acho que a gente trouxe muito bem aqui, que sim, começa de forma muito sutil. É velada, né? velado. É velada. Você não Mas, assim, demora hoje, a entender. se eu puder trazer como conselho mesmo para quem está assistindo, se você começar a se sentir não bem com você mesmo, se olhar no espelho, roupas começarem a te incomodar, situações que você vai começar a ouvir, você sente tremores internos. E eu não digo nem de chorar, você sentir tremor, de ouvir a Nervoso. voz, de chegar uma mensagem e você começar a entrar em pânico, de pessoa começar a te controlar, onde é que você estava, com quem é que você foi. Ou se você é mãe, inclusive, né, do seu agressor, com quem você deixou, por que você fez isso ou deixou de fazer aquilo. Então, coisas nesse sentido que restringe o seu ir e vir, o seu ser de verdade, já começa a ligar um alerta, já Eu chama me atenção. A palavra que eu entendo que pode ser um gatilho, assim, que as pessoas precisam entender é o controle. Controle. Mas até o controle é sutil, controle. doutor. Eu sei, É. mas quando você começar a entender, eu sou essa Lawane aqui. Eu sou a Lawane que eu faço A, B, C. A pessoa chegou na minha vida. É lógico que um relacionamento a gente se adapta sempre, não tem como, né? É uma linha muito tênue. Então você tem que observar se esse controle tá te destruindo. Se esse controle de alguma maneira tá te tirando Apagando a sua quem luz. você é. Apagando a sua luz. Apagando a sua luz. Eu adoro isso. Porque Eu me o que lembro de acontece? um caso que era Se bem começou isso. a apagar, se começou a te limitar, se começou a te controlar demais, filha, pula. Não espera. Não espera chegar no fundo do poço. Não espera. Hoje nós temos muita informação. As redes sociais são repletas de vídeo. As séries, gente, assiste. Tem diversas sobre violência. Assiste. Assiste. Se você acha que você tá passando por qualquer uma daquelas cenas de, sei lá, Bom Dia Verônica, que lá é muito grave. Quero dar uma sugestão de filme, inclusive, se me Qual? permitem. Eu assisti, ele é fenomenal porque ele traz dentro do âmbito familiar também. É, que é Não o mais só que grave, viveu. né? Que é assim que acaba. Eu não sei se Ah, você Vou já ver, já vou assistiu. ver. assistiram Não assisti várias ainda. Olha, eu assisti. Olha, só de falar me arrepia. Me Eu dá já vontade assisti de chorar. várias vezes. É Porque muito bom. realmente a mãe dela queria que ela honrasse aquilo que a mãe dela viveu. Se a Uhum. mãe dela sofreu violência, por que eu tenho que sofrer? Tem diversas. Ela foi, cara, É muito bom. E fantástico. sabe qual que é o meu pavor assistindo? Eu vou confessar pra vocês. Eu tenho um pavor quando eu começo a assistir alguma série. É porque vai passando cenas. E eu vou dar um exemplo aqui. Tem uma cena no Bom Dia Verônica que o agressor, aquele ator, inclusive, eu tenho raiva dele só por causa dessa série. Sério. Eu adorava quando ele fazia o Petrúquio lá da Catarina. Como que era o nome daquela novela? Nem lembro. Enfim, Chocolate com pimenta, Eu não? não lembro. não sei. lembro. Tá revelando a idade aqui. Trave a rosa. Nossa, Trave tá a- revelando a idade O aqui. Petrúquio. É Nossa, só eu mais adorava 30, ele, já eu deu pra achava ele perceber. um fofo, achava ele assim muito legal. Mas no Bom Dia Verônica, quando ele começou a fazer aquele personagem, e teve um episódio em específico, eu não vou lembrar qual que é, porque eu vou assistindo sem as crianças verem. Eu não gosto que as crianças vejam. É série dessas coisas, sabe? E eu comecei a ver a cena, e na minha cabeça eu ouvi a minha cliente contando a mesma cena do corte de cabelo. Teve uma cena Uhum. na série que ele foi cortando o cabelo. E teve uma cliente minha que me relatou. E eu vi a cena. E eu vi a minha cliente. Então, assim, eu assisto, mas eu assisto e eu vou identificando as clientes. Então, e tem muita gente que assiste, inclusive o meu marido, ele assiste comigo e ele fala assim: ah, isso aí não é possível que essas coisas acontecem. Eu falo, acontece. Eu falo pra ele, acontece. Mas ele com você não ia acontecer. Eu falei, lógico comigo que ia acontecer. Porque do jeito que ia levar, ia levar. Mas acontece muito e as pessoas não percebem. Mas ele cortou o cabelo dela, por que ela ficou com ele? Acontece. Acontece. A policial ia tentar salvar, ela falava assim, não, mas meu marido é uma pessoa muito boa, você que tá me atrapalhando. E a policial tentando salvar, sabe? E a vítima é isso, sabe? Vai controlando o negócio, vai funilando, vai funilando, vai funilando, vai funilando, vai funilando. E eu dou um conselho, assistam. Se você acha que você tá passando por qualquer cena, nossa, mas eu acho que eu já vivi isso aqui. Pula. Pula. Some. Procura a Mai, vai pro instituto, me procura pra alguma orientação, mas some. Não fica num relacionamento. Ah, mas eu tenho... Não fica.
Não fica, porque seu filho assistir você ser agredido, ele vai ser um futuro agressor. Se a sua filha assistir você apanhando, ela vai aceitar apanhar do marido. Por quê? Porque a mãe dela, que é a referência dela, apanhava. Então, significa que ela pode apanhar. Porque os filhos, eles fazem o que nós fazemos. Eles replicam. Não adianta nada você falar, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Se você não estudar junto com ele não vai estudar. A mesma coisa com agressão. Você não pode bater no coleguinha, mas se ele chega em casa e ele vê o pai batendo na mãe, ele vai chegar na escola e vai bater no coleguinha, porque ele vê aquilo, ele replica. É um comportamento para ele normalizado. E aí, quando ele casar, ele vai procurar uma esposa que tenha a mesma característica da mãe. Todos. Você entende? Que é muito grave tudo isso. Então, se você tá num relacionamento e acha que é melhor pro seu filho ter o papai e a mamãe junto, e é um relacionamento onde não há respeito, não há união, ele não honra a sua carne, ele não é o mesmo corpo e sangue que você, pula. Pula, porque é agressão. Eu creio, sinceramente, que ninguém merece passar por agressão, ninguém merece ser deturpada. Nenhum filho merece ver a mãe ser agredida. E nenhuma filha merece viver com um pai agressor. Para ela não assumir essa consequência. Não, e é o que eu digo sempre também. Por amor, nós temos que fazer a escolha de romper. Porque se você ama o seu filho, você ama a sua filha e você quer que eles sejam pessoas saudáveis, que eles tenham um futuro brilhante, a verdade é, nós precisamos sair dessa situação o quanto antes. Porque quanto mais tempo ficar, mais nocivo será e mais prejudicial para o futuro dessa criança, né? Então, assim, é por isso que a gente precisa se encorajar. Infelizmente, isso é muito mais comum. Os dados são alarmantes, né? São gritantes. E a gente ainda tem muita dificuldade de aceitação. Toda a sociedade. Eu penso que esse tema é um tema que, quanto mais nós falarmos, será pouco. Todos os anos a gente faz a campanha do Agosto Lilás, de alguma maneira, para divulgar a informação nesse sentido, para que, de alguma maneira, se a gente conseguir acessar uma pessoa e ajudar a salvar uma pessoa vítima, eu penso que a gente já caminhou muito, eu acho que a gente já fez muito. Eu lembro de um caso que a vítima falava para nós assim, o meu filho, ele já conhecia a forma que o pai dele pisava. Se o pai dele abria a porta de uma forma mais grosseira, se ele pisasse de uma forma mais bruta, a criança já se fechava. E aí eu lembro de uma situação que ela contou, que o marido bravo ali e tudo mais, o marido acabou quebrando uma xícara. Que era uma xícara, acho que uma xícara da criança, Efetiva. alguma coisa assim, que a criança tinha muito carinho. Diz que essa criança passou, assim, mais de 2 meses lembrando. Todo dia de manhã, quando eu ia tomar o café, o papai quebrou minha xícara. Então, assim, isso é muito difícil. É muito difícil a gente aceitar, mas quanto mais tempo nós demorarmos para sair de uma situação como essa, eu me coloco, porque eu sou mãe, eu sou mulher, a gente vive diariamente, convive com mulheres passando justamente por esse momento. E, assim, a verdade é, a gente precisa se reconhecer onde a gente está, perder o medo. Por mais difícil que isso seja, a gente precisa se encorajar, buscar quem possa nos ajudar, buscar as informações necessárias, saber que para pedir uma medida protetiva, por exemplo, hoje não é necessário a gente sair de casa. Dá pra pedir pela própria internet. A gente pede pela internet. Esses dias eu vi um caso no jornal, que a própria criança, o próprio filho, ligou para a polícia e falou: a minha mamãe é vítima de violência doméstica. O meu papai tá no quarto fazendo isso e isso com ela. E eu tô aqui fora ouvindo. E aí, graças a Deus, foi uma criança, né? Uma criança antenada, uma criança que conseguiu fazer uma ligação, que teve forças. Ele teve força Mas no você lugar vê da mãe. como é a informação, né? Muito Sim. provavelmente, de alguma maneira, essa informação chegou a ele, que ele poderia denunciar, que se ele denunciasse, a polícia ia socorrer, que não é certo, porque às vezes o filho ali, a filha, acha que é certo, vê a mãe aceitar, fala, não, tá tudo bem, ela aceita porque ela gosta, porque ela quer, e a mãe sempre tenta se esconder, acha que criança não é esperta, mas criança é muito esperta. Criança entende tudo o que tá acontecendo. E a informação chegou e ele conseguiu salvar a mãe da maneira certa, né? Porque também eu já vi muitos relatos do filho que tenta enfrentar o pai. Pensa, uma criança.
tentar empurrar o pai, e aí aquilo ali já vira um Mas um é o rolo desespero, só. né? O quão afetada emocionalmente essa criança não está. O quão ela não pensa, eu preciso defender a minha mãe. E é a única forma que ele encontra ali, né? Essa é a verdade. Nós já tivemos casos no escritório tão pesados que, na verdade, a mulher perdeu a identidade. Ainda bem que ela conseguiu reconhecer isso, mas no meio do caminho, para se afastar disso, a gente já teve casos que mãe abriu mão de guarda de filho. Sim. Não, nós temos Temos, cara. casos que a gente tenta recuperar algo que ela abriu mão por medo, patrimônio. Nossa. Quantas vezes chega e não, eu abri mão de tudo, porque a única coisa que eu preciso é paz. Eu preciso conseguir sustentar meus filhos, eu preciso poder trabalhar. Então, assim, a desinformação, eu digo que ela é uma arma na mão do agressor, porque se você não sabe que você tem um canal de ajuda, se você não sabe que você tem um instituto que você possa buscar, que você pode pedir medida protetiva de forma online, que um vizinho pode denunciar. A gente já teve caso que a criança contou pro vizinho. Quem denunciou foi a professora também. Foi uma pessoa de fora. Se você não tem essa percepção, se você não consegue ter essa noção, a verdade é que a gente abre mão de muita coisa que às vezes causa um prejuízo. Então, por isso que eu penso o melhor caminho é se reconhecer, buscar informação, se encorajar. Não vou dizer que é fácil, Não é. porque não é fácil. A gente acompanha ali lado a lado. Nós temos casos, por exemplo, que a mãe com as filhas acabou ficando sem lar. Demorou buscar ajuda e tudo mais. Quando assinou o divórcio, de qualquer forma, assinou o acordo do jeito que ele queria para ter paz. Mas ao final, foi descobrir que ele entrou com uma ação e pediu despejo dela. Ela tinha aberto mão da casa da família que ela morava com as filhas. E a verdade é que o agressor nunca tem dó. Né? Nunca tem dó. Vamos seguir com isso daqui. Verdade. Então, assim, é um caso, inclusive, que no escritório a gente sempre fala: meu Deus, eu preciso conseguir algo, eu preciso colocar até em Não oração sai da no lista de escritório. oração semanal, porque lá a gente faz uma oração Porque, semanal. Tem alguns nomes que não saem da oração semanal, porque parece que o ciclo incorporou tanto naquela pessoa que ela continua. E uma coisa que você disse que é muito importante. Está sofrendo violência? Não assina qualquer acordo. Não assina qualquer acordo, não abre mão, não acha que vai ter paz porque assinou um acordo, porque não vai. Escuta o que eu tô falando. Assinou um acordo de qualquer jeito, achou que vai ter paz, espera o dobro do inferno. Porque eles usam qualquer brechinha num acordo mal feito pra perturbar a sua vida, pra te controlar. O controle continua de forma velada, o controle continua através do filho, o controle continua através da pensão. Ah, porque agora eu quero que seja in natura a pensão, porque eu não sei o que você tá gastando, né? Quem sabe vai colocar um silicone? Tá não sei. desviando. Tá, é enriquecimento ilícito, enriquecimento, Sim. assim, coisas absurdas. Então, não assina qualquer acordo. Não acha que vai ser paz porque ele te ofereceu alguma coisa. Se ele nunca foi bom com você, não vai ser na hora do divórcio que vai ser. Escuta o que eu tô falando. Escuta o que eu tô falando. Você quer conhecer uma pessoa, vai pro divórcio. Ali você conhece. Então, antes de casar, começa a se precaver. Tenta casar da forma correta. Não casou da forma correta, na hora de divorciar, não acha que vai ser paz, que vai ser mamão com açúcar, que vai ser moleza, porque não vai. Vai, encara, rompe sem medo. Rompe sem medo. Ah, mas eu não vou ter um... Deus provê. Mas não acredita em agressor. Se a pessoa ela é agressora, ela é ruim. Ela tem algum gene ruim, ela tem alguma coisa ruim, ela não vai te dar paz, ela vai te controlar, ela vai te infernizar. Então vai pra briga, pede ajuda pro judiciário, vai no instituto, vai, procura rede de apoio, faz qualquer coisa, mora de favor se for o caso, tira da casa. Existe um mecanismo de medida protetiva que é possível pedir até afastamento do lar. Uma situação muito grave acontece dentro da medida protetiva, pede afastamento do lar, o agressor sai da casa. Sai dessa ideia de que, eu vou ter que sair com meus filhos de qualquer jeito. Não vai. Geralmente, em situações como essa, quem tem que sair é o agressor. E assim, tem casos até, inclusive a Mai tá aqui, que a pessoa nem é agressora e ela é obrigada a sair de casa por conta de medida protetiva. Então, a medida protetiva, ela é muito boa, ela funciona muito bem.
se você pedir corretamente, se você tiver orientação e se você souber dos seus direitos, se você for atrás e não tiver medo. A partir do momento que o agressor te coloca medo e você vai pra briga, mas não vai, aí você se lasca. É aí que você se perde. Então você tem que ter a coragem de sair do ciclo, a coragem de buscar a sua própria identidade, a coragem de pedir ajuda, a coragem de se apoiar em quem tiver, do jeito que tiver, mas se apoie e sai, sem medo. É bem isso. E a Mai até enfrenta essa parte, encontra, né, outras mulheres, ajuda que essas mulheres passem por esse processo após ali a denúncia e tudo mais, o reconhecimento dessa situação. E a verdade é que por mais que seja difícil, por mais que seja árduo, nós já tivemos pessoas no escritório, por exemplo, que era uma pessoa que tinha uma empresa bem-sucedida com o marido, saiu, o marido, né, naquele primeiro momento acabou ficando com tudo, e ela simplesmente saiu, e sabe que emprego que ela conseguiu? Ela conseguiu um emprego para entregar jornal. Mas aquilo ali para ela foi um trampolim, foi um período curto, porque por mais que ela naquele momento tivesse só isso de alternativa, ela saiu com os filhos, morando de favor, entregando o jornal. Mas em pouco tempo ela conseguiu, com apoio também, que no caso, graças a Deus, ela conseguiu ter uma rede de apoio bacana, ela conseguiu ir se recuperando, né? A gente entrou com demanda necessárias, no caso dela, ela teve outros auxílios, e aí logo ela já conseguiu um emprego bom, ela foi resgatando a identidade dela e ela era uma pessoa extremamente capaz. Então a gente precisa também ter esperança, não é porque agora eu vou sair de frente para o furacão em uma situação, poxa, morando de favor, né, sem a condição necessária ali, que a gente vai permanecer nessa situação para sempre. Não. No caso dela, a gente conseguiu pensão, no caso, sabe, ela teve força para sair, passou por momentos difíceis, mas agora a gente olha e fala, poxa, cara, que bom que ela tá bem, sabe? Então, assim, a gente precisa ter a esperança que sim, passando por esses momentos difíceis, haverá sim, a gente precisa continuar, haverá um novo dia, as coisas vão melhorar. Porque permanecer no ciclo de violência doméstica não é uma alternativa. Porque permanecendo nesse ciclo, a verdade é que só piora. E aí a gente chega a situações extremas que a gente vê diariamente no noticiário, né? Sim. Fala pra gente um pouco, Mai. Então, a doutora mencionou algo que é muito interessante, porque é muito difícil essa informação chegar. Na verdade, eu acho que se eu tivesse conhecido vocês antes disso tudo, teria sido ou menos difícil, não vou falar mais fácil, teria sido menos difícil, porque essas informações, igual a gente trouxe aqui, né, nessa parte jurídica especificamente, elas são de grande valia, elas precisam estar de alguma forma nas comunidades. E foi por isso que durante a construção do estatuto do nosso instituto, a gente achou indispensável ter um eixo de orientação jurídica, né, para que a gente pudesse trazer isso. E aí a gente vai além da violência doméstica, a gente traz a parte também de mulheres que têm filhos especiais. Tem muitas mães atípicas que a gente atende, que não faz ideia dos seus direitos e nem dos seus filhos. Qual é o caminho a seguir? Como fazer? Mães que estão estafadas mentalmente, que precisam de auxílio, que os pais dessas crianças, que eram seus maridos ou não, abandonam. Outros que cometem violência vicária através dessas crianças. Então, assim, a gente abre um leque e que a gente vai além da violência doméstica e que como isso está em tudo, doutora. Então, a gente precisa trazer, por mais episódios como esse, inclusive, né, em vários veículos de comunicação com relação a isso. E umas pessoas me perguntam e falam bem assim, Mai, mas o que você faz agora? Eu fiquei 11 anos no governo, né, fui servidora pública e me dediquei 11 anos no governo. Saí em 2024 para ser candidata a vereadora, não voltei, porque eu realmente escolhi que a minha missão seria essa. Através do instituto, através da política, através da advocacia, não importa qual a ferramenta que eu vou usar, a minha missão é resgatar mulheres, é despertar mulheres para esse ciclo que elas estão vivendo ou que elas conhecem alguém que está vivendo. Então, a minha dedicação full time, vocês até brincam, falam, se a Mayara não está falando, ela está no telefone. Inclusive aqui, que a gente está com uma situação bem delicada, que requer muita atenção. Então, é o que me alimenta, hoje, no meu local de fala que eu tenho, mas não num vitimismo
né? Porque vitimismo não leva ninguém a lugar nenhum, mas sim usando de toda a estrutura que eu tenho da minha vida nessa reconstrução, porque eu também deixei tudo para trás, vendi carro para poder viver em segurança, me libertar com a minha filha. E, cara, se eu puder falar e eu dar essa dica de verdade, façam. Escolham sair, escolham romper, e se precisar deixar tudo para trás, deixem, porque vale a pena. Não existe nada que possa comprar a sua paz. O dinheiro você trabalha, você conquista de novo. O carro você dá um jeito, você compra de novo. Agora, a sua saúde, a sua vida, isso não tem preço, sabe? Então, assim, vão te perseguir, vão tentar te retaliar, vão tentar te silenciar. Eu respondo Silêncio. 4 processos criminais por simplesmente contar a minha história e tudo que eu estava vivendo. E, assim, vale a pena. Você contrata advogados, essas 2 advogadas maravilhosas aqui, entendeu? Então, assim, não desistam de viver quem vocês são, de verdade, a sua identidade. Quem tem medo de processo não vive. Não, mas assim, a gente brinca, mas vamos lá. Mulheres, saibam que nós temos a Defensoria Pública. Ai, mas é difícil conseguir ali o acesso. Nós temos diversos outros locais, nós temos faculdades com atendimento jurídico, com atendimento psicológico, nós temos o Instituto, que a Mai está ali à frente, mas nós temos diversos outros. O que nós precisamos é buscar. Para que a gente consiga passar por esse processo da melhor maneira, da forma, né, preservando os nossos direitos ali, preservando a nossa vida, a nossa paz, e que é uma travessia. É difícil? É, mas é uma travessia. Depois que você supera esse momento, meu Vale bem, a pena. a vida Não. continua, a vida vale a pena. Vale. Depois da tempestade vem a bonança. Enfrenta. Vai por mim, enfrenta. Eu tenho diversos clientes, a gente chora junto, a gente sofre junto. Olha, mas depois que elas saem, e eu vou falar, a minha maior motivação não é honorários, não é decisões judiciais, porque às vezes as decisões não atendem. É quando eu vejo que a mulher entrou no escritório, xoxa, capenga, sem identidade, destruída, e ela conseguiu ali, de alguma maneira, em algum mecanismo, em alguma situação, e ela conseguiu se reestruturar. Eu atendo a primeira vez, horas de atendimento. Eu escuto a história e falo, meu Deus, Senhor, ajuda. Pode me dar como exemplo, doutora? Pode me dar como exemplo. Chegou lá, Pra quem não xoxa, sabe, capenga. eu fui cliente também, né? Sou cliente também. Então, assim, Xoxa, conta como eu cheguei. capenga, E essa caminhada. destruída, sem saber. Olha, perdi de vez, desisto. Falo, calma. Querendo se matar. Calma, segura que vai dar. E aí a pessoa, ela vai criando uma confiança. Não, pera. Faz assim, vai funcionar. Vai. Porque, e aí passa essa parte. E aí eu vejo a pessoa volta a estudar, volta a trabalhar. Ah, mas tem pensão, tem... Tudo bem, pensão é um direito, nós vamos atrás, você vai lutar até o último minuto, mas você também vai conseguir, você vai trabalhar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E aí ela começa a perceber que ela não precisa depender. Ela vai lutar pelo direito dela, ela vai conseguir tudo que ela tem que conseguir, porque ninguém é besta também, mas ela vai lutar com as próprias mãos. Ela vai conseguir levantar, ela vai conseguir trabalhar, ela vai se identificar, ela vai olhar para um lado e para o outro e vai falar, eita, pera que eu descobri que eu consigo. Eu descobri que eu sou livre. Eu descobri que eu sei dirigir um carro. Eu descobri... Eu vou contar um caso aqui, que eu vou ter que contar. A cliente chegou, era um caso de violência tão grave que ela saiu do próprio quarto, foi dormir na sala, ela ficou por anos dormindo na sala, porque ela não podia dormir no mesmo quarto e ela achou que era certo. Ela jurou que era certo. No segundo atendimento, eu falei, você vai voltar pro seu quarto? Vai voltar pro seu quarto. Tá doida? Como assim? Se alguém tiver que dormir no sofá, que seja ele, não vai ser você. Mas eu posso? Eu falei, lógico que você pode. E quando eu vejo que a pessoa consegue criar essa potência, que o conhecimento, descobrir os seus direitos, te dá essa segurança de, meu Deus, eu vou pedir uma medida protetiva. Se ele passar na minha frente, eu vou mandar prender ele. Eu vou ligar pra polícia. Eu vou denunciar. Independente de ser questionada por terceiros ou não, quando eu vejo essa reconstrução, é isso que me motiva. É eu olhar e falar assim, não, agora vai.
agora vai. Agora não tem decisão que derruba. Agora vai qualquer coisa, tá valendo. Se ela passar pelo inferno, ela vai passar segura de quem ela é. Do que ela pode ser. E é isso. E não importa se o mundo inteiro tentar te destruir. Se você estiver firme em quem você é, posicionada, acreditar, ter fé em Deus, você vai embora. Você vence, você rompe barreiras, você se torna uma outra pessoa. E eu vou falar, é um inferno, mas quando você termina, quando você consegue chegar em casa, ter paz, quando as clientes que passaram por todo esse transtorno que chegam e me falam, não, Lau, agora eu vivo uma paz, agora eu tô tranquila, eu chego em casa, eu não tenho que dar satisfação, eu consegui voltar a dançar, que me proibiram de dançar, eu consegui voltar a dançar. Eu consegui voltar na igreja que eu gostava de ir, eu consegui voltar à célula que eu gostava de ir, eu consegui voltar à paz, que é isso. Isso me basta. Me basta. Consegui vencer, meu filho tá estudando, tá bem, tá fluindo, as coisas estão caminhando, eu tô conseguindo me virar, a pensão agora tá sendo paga porque foi preso e entendeu que vai ser preso, entendeu? Que eu não baixei guarda, não baixei bola, não fiz qualquer tipo de acordo, entendeu? É isso, é isso. É você voar, é você ser livre, é você andar como se fosse uma borboleta, voando, flutuando. Não, e eu vou dizer uma coisa, quando a gente se posiciona da mesma maneira que eu decidi me posicionar, eu me escolhi, a verdade é que eles são doidos, mas até um certo ponto. Aham. Tem alguns casos que a gente fala, que a gente fica apavorado, fala, meu Deus. A gente teve um caso específico que na madrugada ele passava, ele morava perto, pelo que eu me recordo, na madrugada ele passava lá e desligava a O chave. disjuntor. Tinha finais de semana que no grupo do escritório ficava todo mundo em pânico. Como que a fulana tá? Ei, escuta, lá, você tem alguma notícia, Lari? Então, assim, e a gente conseguiu conter. Não, e esse com caso as medidas específico, eu certas. quero contar o que aconteceu. Era um terror, tá? Era um terror. Terrorismo. Na minha cabeça era um terrorismo. Eu ficava Porque em pânico. eu tava com medo. Aí teve um dia que eu cansei. Eu falei, você vai passar aqui no escritório e eu vou com você lá na dentro. Nós fomos lá e denunciamos. Não deu 2 dias colocar tornozeleira nele. Foi a paz da nossa vida. Ela conseguia dormir em paz, porque ele passava quase perto, apitava a tornozeleira e ele, com medo de ser preso, desviava. Mas assim, essa medida protetiva em específico, de maneira reiterada, ele vem colocando tornozeleira. Porque ele é insistente. Mas a minha cliente, ela não baixa. Não. Ela não desiste. Em algum momento, ela chegou a falar, Lau, será que não é bom eu pedir? Porque ele acalmou. Eu falo, não. Não. Não pede ainda. Espera um pouco. Dito e feito. Aí ele usa o tornozeleiro. Quando ele pensa em avançar um pouquinho, tipo assim, vou passar mais perto da casa dela. Vai tornozeleiro de novo. Já chegou quase a ser preso. Ele não foi preso. Mas assim, foi por uma vírgula, tá? Mas tornozeleira era algo que ele usava sempre e que deu paz pra cliente conseguir. Sim. Aí ela conseguiu trabalhar, ela conseguiu administrar os bens dela, ela conseguiu, e assim ela vai indo. A verdade é que com os meios certos, a gente consegue conter. Ai, mas tem gente que com tornozeleira... Sim, infelizmente nós temos casos ainda terríveis, como o da Vanessa, recente aqui, né, do nosso estado e tudo mais. Mas assim, a verdade é, nós não podemos nos desencorajar e com as medidas certas, com a orientação certa, nós conseguimos sim conter. Nós temos diversos casos que eles foram contidos, passa um tempo e aquilo ali fica só Quieta. na lembrança. Violência, sabe? não vou pagar pensão. Nossa, é clássica. Clássica, quando eu vi que ele atingiu tudo, ele para de pagar pensão. Vou parar de pagar pensão. E só fazendo Não, um adendo beleza, aqui, o culpa. caso da Vanessa, da jornalista, é uma pessoa super acesso à informação, uma pessoa super evoluída, super isso, aquilo, mas o medo foi capaz de paralisar. Ela fez a denúncia, infelizmente o poder público não fez tudo o que poderia ser feito, mas assim, deixa um aprendizado e deixa pra gente, sabe, um legado de quê? A gente precisa ter coragem o quanto antes, buscar as redes de apoio, informar a todos. Olha, é só a medida protetiva? A gente vai lá no escritório, não, vamos lá, faz a medida protetiva, tá tudo certo? Não. O que a gente faz? Vamos informar a sua rede de apoio. Vamos pedir um tempo, vamos para um lugar que você se sinta ali mais tranquila, com pessoas que possam ajudar a te proteger. Se ele chegar ali, alguém que faça uma ligação, é sempre importante. A Vanessa, ela denunciou,
Ela estava no caminho certo, mas ela confiou que poderia ir lá e ele não ia fazer nada demais. Não dá pra confiar. Então, é algo que a gente precisa saber. Nesse tipo de gente, a gente não confia. E é isso, meninas. Vamos lá, senão a gente Pra encerrar. se delonga demais. Vamos encerrar esse episódio. E assim que possível, a gente marca outro, né? Porque a pauta aqui é extensa, que vai eu longe. voto parte 2. Mas é isso, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram conosco até aqui. Compartilhe esse episódio com as pessoas que vocês conhecem, que precisam desse tipo de informação. E se você for essa pessoa, se encoraje, saiba que você não está só. Tá certo? Muito obrigada, Mai, pela presença. Muito obrigada, Eu quem Lauane. agradeço. E é isso aí, né, gente? Quer dar Quer um dizer último algo? recado, Mai? Eu acho que a gente trouxe bastante informações. Se alguém quiser saber um pouco mais do Instituto, do movimento, de como fazer para poder ajudar, para contribuir, porque esse é a nossa maior gargalo hoje que pega, é porque tudo tem custo, né? E assim, depender de doação é algo muito difícil. Então, tem lá no meu Instagram, na minha bio, tem os links, @MaiaraBarrosMS, onde você consegue identificar ser um parceiro, ou um voluntário, ou um doador, apadrinhar. A gente tem uma forma carinhosa que a gente fala sobre Adote uma Mulher. Que aí tem os custos mensais que ela traz, né? E que, bom, que você sentir no seu coração e você conseguir ajudar, será muito bem-vinda essa ajuda. E é isso aí, então. Até o próximo EP.